não me sinto triste, mas nada me motiva o suficiente. A gente está falando de um sintoma da depressão que muitas vezes não é reconhecido como um sintoma de depressão, porque frequentemente as pessoas estão vinculadas à ideia de que toda depressão tem tristeza. E nem toda depressão tem uma tristeza como principal característica. Pode ser que a pessoa tenha como principal característica a falta de prazer nas coisas que antes dava prazer. Então ela não se motiva o suficiente com as coisas, ela pode ter uma apatia ali no quadro, que ela não se sente triste, ela também não se sente feliz com coisas que ela supostamente se sentiria, ela não se empolga, ela não se entusiasma, mas ela também não tá na cama, ela trabalha. E isso vem com uma característica muito grande de desesperança. E desesperança é o sintoma que a gente tem que ter mais cuidado quando fala de depressão. Porque muitas vezes você pode ter uma pessoa que ela fala de tristeza, ela fala ali que tá mal, ela busca ajuda porque ela tá sentindo isso e percebendo, e ela tá deprimida. Mas ela tem esperança de melhorar. Ela não tem uma desesperança muito presente no quadro. E essas pessoas são as que têm muitas vezes uma rede de apoio e que ela sai ali do quadro com uma facilidade maior, e aí eu tô falando do tratamento, alguém que busca de fato o tratamento e sai. A desesperança é aquele sentimento que muitas vezes a família pode não perceber, e aí coloco aqui um destaque nessa fala de que existem variáveis na depressão que não são controláveis. Muitas variáveis não são controláveis e muitas coisas as famílias podem não perceber, e se você é de uma família que tem uma pessoa que se suicidou, que você não percebeu coisas, não se sinta culpado ou culpada por isso. Essa dor é absurda e talvez você tenha buscado na sua cabeça o que não viu, o que não percebeu. Mesmo famílias que percebem, mesmo pessoas em tratamento, existem coisas que escapam, que não há controle. Existem coisas que vão além de nós. Então não busque essas respostas porque você pode não encontrar, porque são variáveis sem resposta. E a desesperança é um sintoma que surpreende inclusive algumas pessoas quando fala que, nossa, tive notícia de que fulano suicidou, filho de alguém, uma pessoa próxima, e aquela pessoa nunca tinha dado nenhum tipo de sinal. Ela nunca tinha falado nada sobre isso, mas ela tinha uma desesperança muito grande. E esse fator desesperança é um sinal de alerta e é minha função fazer isso aqui falando sobre esse sinal de alerta. E esse sinal de alerta é o motivo pelo qual a gente precisa tratar, a gente precisa falar sobre outros fatores que vão além do que as pessoas entendem como cara da depressão. Muitas vezes entende-se um estado depressivo como alguém que está na cama, que não consegue fazer nada e que não tem capacidade de trabalhar. Não, muitas dessas pessoas podem estar trabalhando, estão nas empresas, estão nas famílias e algumas vezes podem, por conta do estado, desenvolverem outros quadros, como buscar no álcool, na cocaína e em outras estratégias um alívio e desenvolver dependência de substância. E às vezes o quadro de dependência de substância é secundário de fato a isso. Não é incomum as pessoas terem as substâncias como estratégia de alívio. Dentro desses sintomas ligados à sensação de desmotivação, a gente precisa pensar duas coisas. Existe a ausência de motivação e de sensação de vontade de fazer as coisas, né? A desesperança do próprio sintoma. E existe a falta de motivação e apatia se a pessoa faz um tratamento e ela tem um efeito colateral desse durante o tratamento. Três coisas precisam ser vistas. Se esse sintoma é da depressão e aí precisa intervir e fazer o tratamento, e em boa parte dos quadros é preciso o medicamento, né? Nesses quadros especialmente de desesperança você precisa de uma intervenção. A gente sabe que a psicoterapia e o exercício são antidepressivos
e muito importantes no processo terapêutico da depressão. Alguns quadros saem sem medicamento, mas o sentimento de desesperança e essa ausência de motivação com a vida precisa de intervenção. E aí, pode ser que precise de uma intervenção medicamentosa, pode ser que precise de uma associação ou redução de dose se o motivo for medicamentoso. Especialmente, uma dica para você saber se faz parte do medicamento é se depois que você começou a tomar, você tem dificuldade de chorar e dificuldade de sentir alegria. E a pessoa percebe que foi depois disso, ela tem dificuldade nisso depois do remédio. Isso é um sinalizador de que é um efeito colateral. E aí, às vezes, a redução da dose ou associação é suficiente. E aí, o terceiro ponto é troca de remédio ou associação medicamentosa. Essa associação pode ser com um medicamento que você adiciona ali ao processo e essa soma não é que a pessoa precisa de mais remédio porque ela é grave, é uma associação de vias, de efeitos em vias neurais. E eu sei que isso bate muito com a ideia da pessoa de, meu Deus, eu preciso de mais um remédio. Não é bem assim que a gente raciocina necessidade de medicamento. A gente raciocina necessidade de medicamento ou associação ou troca de acordo com a sintomatologia da pessoa e a via neural ligada àquela sintomatologia. Mas frequentemente as pessoas associam o remédio a mais dependência, porque elas acreditam na dependência da medicação associada à dose, e isso não é verdade. Tá? Inclusive, medicamentos em psiquiatria, vou dar um exemplo para vocês da quetiapina, por exemplo. A quetiapina é um medicamento que pode ser usado para sono em doses menores, pode agir como antidepressivo, pode agir como estabilizador de humor e pode agir como antipsicótico. A ação da quetiapina vai depender da dose que você utiliza. Você alcança circuitos e efeitos de acordo com a dose. Então você pode conhecer pessoas que tomam 25 mg para uma disfunção de sono e pessoas que tomam 100, que não tem nada a ver com a questão de sono, tem a ver com uma prescrição para depressão, outras pessoas que tomam 500, 600, 700 miligramas, que para outro motivo. Então, quando você pensar em medicamento, imagina que uma série de pormenores a respeito disso que talvez você não saiba e que gere em você muita sensação de, meu Deus, remédio. Tira tuas dúvidas. Pergunta aquilo que você quer perguntar, porque pode ajudar muito você em tratamentos. E eu dei esse exemplo exatamente porque esse é um dos remédios mais utilizados para diversas coisas, dependendo da dosagem. E eu sei que pode ser difícil para algumas pessoas, mas o exercício mais intenso pode gerar muito resultado. A gente já sabe que gera resultados em outras coisas e eu sempre falo de exercício físico aqui, mas especificamente nesses quadros pode ser muito transformador. Eu conheço pessoas que provavelmente não entraram em um quadro muito pior porque adotaram o exercício como principal estratégia antidepressiva. Essa pessoa precisa usar medicamento, mas o exercício salvou a vida dela. E salvou mesmo. Exercício transforma cérebro, transforma corpo, transforma uma série de outras coisas e eu te incentivo fortemente a fazer como um forte antidepressivo. E a outra coisa é avaliar, se é o seu caso, o uso de maconha. Certamente tem gente aqui que pode usar, que fuma maconha, esporadicamente ou com frequência. E existe uma coisa que a gente chama de síndrome amotivacional, por conta do uso de maconha. Se for seu caso, reavalia isso, lê sobre isso. A gente pode entrar em detalhes em um outro vídeo sobre síndrome amotivacional, mas a pessoa pode ter esse tipo de sintoma e nem saber que é por isso.